Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. A notícia de hoje é bastante interessante, é a respeito do voto declarado de Marcola em Lula. Para quem não sabe, Marcola é o líder do PCC e ele foi condenado a penas superiores a 300 anos, então, se não me engano, ele foi condenado a penas de 342 anos, então realmente é um cara que vai passar pelo menos a vida inteira na cadeia, né? Inclusive ele teve a última condenação dele foi em 2022 mesmo, então o cara continua sendo condenado por vários delitos que ele cometeu, né, quando estava solto ainda, né? E ele declara, né, voto em Lula e diz é melhor, mesmo sendo pilantra. Ele diz que é melhor para o PCC, né? Isso foi tudo obtido por uma interceptação da PF, né? Ó, diálogos obtidos pela PF integram autos da Operação Anjos da Guarda, que desbaratou esquema do PCC para libertação de líderes criminosos. A Polícia Federal deflagrou em agosto a Operação Anjos da Guarda, que desbaratou um ousado plano de libertação de líderes do PCC, entre eles Marcos Williams, Herbas Camacho, ou Marcola, transferido em março deste ano para uma penitenciária federal em Porto Velho. Os indícios do plano foram descobertos ainda no ano passado e a PF passou a monitorar as conversas entre Marcola, sua mulher Cíntia e advogadas. Essa notícia aqui é do antagonista, tá? Ela é de primeira mão, foi aí que tudo isso foi revelado, né? Então achei bastante interessante deixar isso bem frisado, né? Além da interceptação telefônica, a Justiça autorizou a captação das conversas no parlatório dos presídios e escutas ambientais, no áudio de uma visita ocorrida em abril e obtido com exclusividade por um antagonista, o criminoso reclama com a esposa das condições carcerárias que, segundo a PF, estariam dificultando o planejamento de uma eventual fuga. Olha lá, ele dizendo, aqui tá pior, tô sendo oprimido de verdade aqui, relata Marcola. Ao responder, Cíntia relaciona seu possível retorno à capital federal ao atual processo eleitoral e cita uma obra realizada no presídio. Então você vai ficar aqui provavelmente até a eleição. Trocou o governo, você volta. Passando as eleições, você deve voltar para Brasília, porque o muro que fizeram lá era por causa de você. Em seguida, ele relata que, mesmo não estando em regime disciplinar diferenciado, foi isolado na carceragem de Porto Velho para evitar o envio e o recebimento de mensagens de fora da cadeia. Os caras tiraram todo mundo do pavilhão e deixaram só eu, sozinho. Eu tô sozinho, entendeu? Eu não tô em RDD, que é regime disciplinar diferenciado. Eu tô no pavilhão normal, sozinho. Tiraram 50 caras. Tem mais coisas aqui. Além disso, antes disso, em maio do ano passado, quando ainda estava no presídio da Papuda, em Brasília, a PF captou outra conversa de conteúdo político entre Marcola e seu comparsa Cláudio Barbará da Silva. No diálogo, segundo o relatório da polícia, o líder do PCC diz que não dá nem para comparar Lula e Bolsonaro. A preferência dos criminosos por Lula como presidente é explicitada em outra conversa captada pela Polícia Federal entre Marcola e Esdras Augusto do Nascimento Júnior. Se colocar um do lado do outro, o Lula é melhor que ele para nós. É lógico, né? Mas para nós o Bolsonaro é pior. O Lula é ladrão mesmo, pilantra, entendeu? Só que é o seguinte, mano. Olha lá, ele fala, inclusive, essa fita é de Covid mesmo. O Bolsonaro deu uma mancada. Bandido querendo falar de uma... o bandido querendo falar de uma medida que o Bolsonaro fez garantindo a liberdade do povo. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, para quem não sabe, no início da pandemia, a polícia não podia subir nos morros, né? Quem fez lockdown lá, toque de recolher, foram os traficantes. Então você vê que os traficantes foram pandemíneos, né? Porque, óbvio, eles querem controle social. Essa turma do PCC, eles querem controle social assim como o Estado que quer, né?
Bolsonaro tentou evitar, não conseguiu, porque o STF deu as decisões, né? Mas aqui, ó, ele fala, ó, entre os dois não dá nem para comparar um com o outro. Tá vendo? Ó, olha lá, olha lá, Marcola, então, lembra a ação que contestou no Supremo a limitação de visitas íntimas nos presídios. A gente perdeu, mas foi o PT que fez, tá ligado? O Esdras corrobora. O PT tem um pezinho no, né, provavelmente no STF, né? Quer dizer, se o Lula ganhar, dá para ir para cima desses caras aí pedindo alguma coisa, afirma o líder criminoso ao colega. Ah lá, em 2020, o Instituto Anjos da Liberdade contestou no Supremo portaria do Ministério da Justiça que restringiu o benefício a presidiários de alta periculosidade. Restringiu o benefício a presidiários de alta periculosidade. Flávia Frois, presidente da ONG, também foi autora de um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Acho que tem mais coisas aqui. Enfim, basicamente é isso. O que acontece é o seguinte: o PCC, para o PCC, eles citam esse tipo de coisa de isolamento, né, que eles isolaram todo mundo. E isso foi algo que o Ciro Gomes ele comentou num vídeo que eu vi a respeito justamente isso. Para você combater o crime organizado, a melhor forma é você isolar as grandes cabeças, você não deixar as grandes cabeças se comunicarem umas com as outras. E é isso que ele está reclamando. Ele está reclamando justamente disso, porque quando você isola o criminoso, eles não conseguem se comunicar, então realmente não há ordens, né, dentro do mundo do crime. E o Ciro Gomes fala isso, ele fez essa proposta de isolar os criminosos. Mas é isso. A questão toda envolvendo esse caso é que os traficantes, óbvio, a esquerda, nós sabemos que a esquerda ela fala nessa questão aí de benefícios para presidiários, né, e etc, etc. Então, para eles é realmente muito melhor. Agora, o que é mais curioso, a mídia toda fala, não, muita gente está apoiando o Lula, muito mais pessoas estão apoiando o Lula, que não sei o que, que no Twitter o Lula é um sucesso. Aí você vê entre os presidiários, né? O Lula também faz muito sucesso, né? Entre os presidiários, o Lula faz o maior sucesso que tem, né? Então aí você tem essa questão aí que o Bolsonaro isolou, ele prejudicou o PCC, vocês viram que estavam planejando fazer fuga, né? Então o fato de ter isolado realmente quebrou um pouco toda essa questão da criminalidade. A criminalidade no Brasil caiu no período de Jair Bolsonaro, também é uma verdade. E sim, o PCC está querendo que o Lula volte justamente para isso, para eles conseguirem fazer as coisas que eles faziam no governo do PT, né? Quando a criminalidade havia estourado, né? Vocês percebem, por exemplo, quando o Lula fala que ele não vê problema em roubo de celular, que não sei o quê, é justamente por causa disso. O Lula, querendo ou não, ele tem sim o apoio desses caras, porque mesmo eles falando que é um pilantra, o bandido querendo falar que um outro bandido é pilantra, eu acho que isso é inacreditável, isso é surreal, né? Você vê o criminoso falando que Lula é pilantra, né? Lógico, Lula é pilantra mesmo, mas por que o bandido estaria preocupado com isso? Na verdade, para eles deveria ser bom, né? O fato do Lula ser pilantra, isso só ajuda eles, né? Só dá mais força pros caras ali, né? Tem uma outra coisa também que não pode falar, né, de associação do PCC com o Lula, né? É aquilo, o Lula também falou que o Bolsonaro favorece o PCC. O Lula já falou isso. Só que assim, o fato é que eles tentam, a própria mídia tenta fazer isso, fala que não, que a flexibilização que o Bolsonaro fez das armas está beneficiando os criminosos do PCC e da criminalidade. Primeiro, é uma mentira, porque criminoso ele não compra arma legal, o criminoso ele pega arma ilegal, né? O criminoso ele pega a arma, ele raspa aquele número de série da arma justamente para não conseguir rastrear, para a polícia não conseguir rastrear aquela arma e o dono dela. O criminoso geralmente ele pega a arma
para cometer o crime, depois ele descarta a arma. Ele não pega a arma para ficar com ele. Isso é uma baboseira. Não sei o que eles falam isso, que no crime tem muita arma legal. Não existe isso, é mentira. O Benê Barbosa já refuta esses argumentos. Inclusive, ele fala que a grande maioria das armas cometidas pelo crime organizado são armas ilegais. Não tem a menor dúvida disso. O argumento que eles utilizam, que é totalmente falacioso, é que o criminoso ele pega a arma legal e comete o crime, mas não faz o menor sentido. O criminoso ele não obtém a arma ilegal, ele dá um jeito ilegal, ele dá um jeito de obter a arma ilegalmente. Aí o que eles falam? Que não, mas que a arma que o criminoso obtém é proveniente de roubo. Mas se ela é proveniente de roubo, ela é ilegal. Né? Eles falam isso, não, mas essa arma ela é legal. Não, mas se teve roubo, a arma já é ilegal. A arma se tornou ilegal, porque ela veio de um roubo. É muito triste falar disso, a pessoa falando, não, mas não pode ter arma, porque senão o bandido vai roubar e vai pegar para eles. Cara, isso é ridículo. Liberdade individual é liberdade individual. Se a vítima, ela realmente teve a sua arma roubada, isso aí não é a culpa da vítima, né? Isso é a culpabilização da vítima. É engraçado esses caras falando esse tipo de coisa, né? Eles sempre falam, não, a gente não pode culpabilizar a vítima, né, em caso de estupro, né? Realmente não pode mesmo, isso é ridículo, né? Falar, não, essa roupa, não, isso é ridículo mesmo. Agora, nesses casos aqui, você vê que eles relativizam, né? Quando você tem um celular roubado também, em arrastões, a esquerda fala, não, mas por que você levou o celular na rua? Eles sempre tentam relativizar isso. Eles são os que mais defendem esses caras, é por isso que esses caras retribuem o apoio para eles. É por isso que esses caras retribuem o apoio para eles, é por isso que eles apoiam o Lula, porque o Lula quer voltar. O Lula quer voltar à criminalidade. Ele quer voltar ao mundo do crime. É isso que o Alckmin falava antes de se tornar o vice do Lula. Ele falava que o Lula quer tanto concorrer para voltar ao mundo do crime. E o Alckmin falava isso. É só procurar áudios por aí que você vai achar, isso é fácil. Então, isso aqui não é nada surpreendente, é só você ver para quais políticos para qual político os presos, né, em 2018 votaram, né? Você pega as últimas eleições, você vê as eleições de 2018. Só você vê em quem os criminosos, em quem os presos mais votaram em 2018. É só você ver. E não é surpreendente, porque o Haddad falou, vamos liberar presos que tenham cometido infrações pequenas, crimes pequenos. O que seria isso? Quem que eles vão liberar? Né? Sempre fica eles sempre fazem algo genérico, eles sempre dizem algo genérico para ficar essa dúvida, né? O Lula nem, só para vocês terem uma ideia, o Lula ele não divulgou na integralidade a proposta dele de governo. Ele falou, eu não vou lançar o que eu quero tudo para o governo. Aí a pessoa está falando, tá ditadura, é lógico. O Lula sabe que o plano de governo dele é horrível, tem regulação da mídia. Então aí vocês percebam isso aqui é muito grave. Por quê? Porque esses caras, eles estão loucos para o Lula voltar ao poder. Estão loucos para o Lula amenizar para eles. Isso aqui é claramente isso. Eles querem voltar a poder comunicar-se uns com os outros. A gente viu como é que era a criminalidade na época do PT. A gente viu como era a criminalidade. Era altíssima. Só foi o Bolsonaro chegar, a taxa de homicídios no Brasil despencou. Então, assim, realmente, o próprio Ciro Gomes elogiou o Bolsonaro nessa questão. O próprio Ciro Gomes elogiou no vídeo aí, que eu vi falando que não, mas realmente nesse sentido, o Bolsonaro, ele até falou, o Bolsonaro copiou o que eu estava propondo, que era separar as grandes cabeças do crime organizado para isolá-las e assim não ia ter mais tantos embates entre eles e a criminalidade ia diminuir. O próprio Ciro Gomes fala isso, e é verdade. Os caras querem que o Lula volte ao poder, para eles continuarem a cometer os crimes que eles cometiam antes. Então é isso, minha gente. A notícia é essa. Você vê como é que são as coisas, né? Você vê como é que são as coisas, né? A própria presidente da ONG que contestou essa portaria do Ministério da Justiça que restringiu o benefício deles de receberem lá visitas íntimas, né? Essa própria líder dessa ONG pediu o impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, quem realmente está por trás, né, dos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, eu tenho feito agora outros vídeos
nesse formato, né? Agora com tripé, né? Eu acredito que a qualidade fica bem melhor. Só que eu estou lançando vídeos fora de ordem, porque essa notícia, por exemplo, foi bem recente, né? Foi lançada hoje, então, assim, realmente foi algo que me pegou de surpresa. Eu não estava planejando gravar hoje, porque eu já tenho outros vídeos, né? Que eu gravei nos últimos dias, mas realmente me pegou de surpresa, então acabei gravando. Então, vão ter vídeos ainda no formato antigo que eu tenho para lançar. Mas sim, eu estou fazendo muitos testes aqui, estou vendo como é que fica a qualidade, ainda tô aprendendo, né? Mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Inscrevam-se no meu canal, curtam o meu vídeo para ajudar aqui a divulgação, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo, tá? Um abraço, gente!